A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que se unem a nós em mais uma celebração ao nosso grande, poderoso, maravilhoso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que são dirigidos, trazidos pelo Espírito Santo para esse momento de celebração. Aliás, Gálatas capítulo 5, versículo 18 nos diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nós não nos congregamos virtualmente por dever, por obrigação, por medo, mas estamos numa época da graça e trazidos, conduzidos pelo Espírito Santo, estamos aqui unidos para mais uma vez celebrarmos a esse Deus maravilhoso. Vamos aproveitar, vamos iniciar falando com Ele neste momento. Grandioso Deus, poderoso, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus que une os nossos corações pelo Espírito Santo a nesse momento celebrarmos a Ti culto conforme o Senhor merece, conforme o Senhor é digno. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Dirige cada parte dessa programação, ministrando aos nossos corações e nos dando a alegria, o prazer de, ao término desse culto, termos a certeza de que o Teu Espírito, Ele foi o condutor de cada etapa desta celebração. Continua sendo com a nossa nação, Pai. Nós queremos em breve ter a feliz notícia de que poderemos nos congregar, nos encontrar lá no templo da PIB do Parque Anchieta para podermos nos abraçar e em espírito também, dirigidos pelo Teu Espírito, vivemos a comunhão que o Senhor planeja para a Tua igreja, para o Teu corpo aqui na terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos, vamos adorar o Seu santo nome, adorá-lo em espírito, adorá-lo em verdade. Celebre o Senhor conosco a partir desse cântico. Eu vou entregar a Deus meu ser a Ti. O que direi? O que direi? O que sozinho, eu sei que o Pai
É verdade que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e importa que os que o adoram o façam desta maneira, né? Já foi muito agradável termos adorado ao Senhor com esse cântico, e nós queremos continuar nesse mesmo espírito. E há uma parceria, digamos assim. Sim, é verdade que o Espírito te constrange, ele te conduz, ele te inspira, ele te atrai, mas há necessidade também de que você disponibilize o seu coração. Então, de maneira proativa, se coloque diante do altar do Senhor, coloque sua vida diante dele para que, nesse momento, o Espírito conduza ao altar do Pai, onde você o adore ainda mais profunda e intensamente em espírito e em verdade. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória creio em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir.
dízimos da terra, seja de cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico 27:30. É um momento especial na vida da igreja em que, constrangidos pelo Espírito e gratos a Deus pela sua provisão, nós dedicaremos a Ele, consagraremos a Ele nossos dízimos, nossas ofertas, que na verdade, como lemos, pertencem a Ele. Você pode fazê-lo por meio de transferência ou de depósito nessa conta que aparece na sua tela, ou separando o seu envelope e levando até o prédio da primeira Igreja Batista no Parque Anchieta. Mas não deixe de contribuir, não deixe de participar dessa preciosa obra que é a expansão do reino de Deus na terra, também por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. E como nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que somos filhos de Deus, vamos aproveitar para nos congraçar, para nos confraternizarmos, para darmos um sorriso, para cumprimentarmos aqueles que estão diante de nós, para mandarmos uma mensagem para o irmão querido de quem estamos sentindo saudade, para orarmos por aquele que o Espírito Santo tocar no nosso coração. Vamos contribuir e vamos, enquanto louvar, também nos confraternizar nesse momento de comunhão. Tua presença, Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar, tens a liberdade. Presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar, Tu tens a liberdade. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é descansar e esperar no seu amor. Deus está cuidando, de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial.
E esse mesmo Espírito que nos conduz, que nos consola, que nos aconselha, ele fala, diz assim Hebreus capítulo 3, versículo 7 e a parte A do versículo 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus há de ministrar poderosamente ao seu coração a sua vida. Então, mantenha o seu coração aberto, atento, e em temor e reverência, ouçamos o que Deus tem a nos falar por meio do seu servo, pastor Valmir Claudino. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito: necessário vos é nascer de novo. No texto que foi lido, nós encontramos o Senhor Jesus falando acerca da maior de todas as necessidades humanas, da maior de todas as necessidades que a criatura humana tem neste mundo. Nesse texto, ele fala acerca da necessidade e da importância do novo nascimento. Ele disse isto, falou acerca disto com um homem chamado Nicodemos, que era líder religioso do povo judeu. Era um fariseu. Um homem que tinha como tarefa primacial estudar o Antigo Testamento, ensiná-lo e aplicá-lo. Era também alguém que tinha o dever de fazer com que os judeus, o homem que eles chamavam de homem comum, fazer com que estes homens cumprissem rigorosamente a lei, cumprissem os seus mínimos detalhes. Além do mais, ele pertencia ao Sinédrio, que era o tribunal religioso, era o Supremo ou a Corte Suprema dos judeus. Então, esse homem era alguém religioso, alguém que tinha uma missão deveras importante e que, num determinado dia, foi falar com o Senhor Jesus. Preferiu fazer isto no horário noturno, não para se esconder dos seus colegas ou de qualquer outra pessoa, mas ele preferiu a noite, porque, segundo a tradição judaica, era o melhor período para que alguém pudesse entrevistar um mestre e dele aprender. E Nicodemos foi exatamente neste horário, com o firme propósito de entender, de compreender, de saber ao certo quem era Jesus. Por isso, ao aproximar-se de Jesus, ele disse: Rabi.
ou seja, mestre. Bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sem dúvida alguma, uma frase elogiosa. E não foi um elogio insincero, muito pelo contrário. Partiu de um homem que se aproximou de Jesus com sinceridade. Um homem que afirmou reconhecer em Jesus um verdadeiro mestre. Alguém que realmente era capaz de compartilhar verdades religiosas com o povo judeu. Era alguém também que reconhecia que Jesus Cristo não era apenas um mestre, mas era um mestre vindo da parte de Deus. Era alguém alinhado com Deus. Era alguém autorizado por Deus. Era alguém que estava agindo segundo a vontade de Deus. E por isso ele diz, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes. E ao dizer isso, naturalmente, ele estava pensando, fazendo menção aos milagres, aos vários milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Era de se esperar que, ao ouvir isto dos lábios de um líder, de um homem reconhecidamente sincero, de um homem correto, de um homem verdadeiramente religioso, Jesus dissesse: obrigado, Nicodemos. Eu me sinto muito feliz em ouvir você dizer estas coisas. Porque de fato eu sou um mestre vindo da parte de Deus. De fato eu sou alguém que Deus enviou a este mundo. Você está corretíssimo quando afirma que somente alguém autorizado por Deus poderia fazer esses sinais que eu faço. É verdade? Eu tenho feito todas estas coisas, porque estou fazendo-as em conformidade com o caráter, com a vontade, com o querer do meu Deus. Muito obrigado. Você, embora seja um fariseu, Nicodemos, você, com essa sua atitude de vir ao meu encontro, de me buscar com sinceridade e verdade, e afirmar, reconhecer o meu alinhamento com o Pai Celestial, você está mostrando que você é diferente da grande maioria dos seus colegas. Você está mostrando ter uma percepção, uma visão espiritual que muitos deles não têm. Era de se esperar que Jesus dissesse isto. No entanto, não foi isso que Jesus fez. É certo que ele concordou com tudo o que Nicodemos havia dito. De fato, ele havia vindo da parte de Deus e ele estava fazendo aquelas obras, aqueles sinais, em conformidade com o caráter e com a vontade de Deus. Ele, de fato, estava ligado a Deus. Mas ele reconheceu que havia algo muito mais importante naquele momento. Nicodemos precisava
parar para pensar em si mesmo, considerar a sua condição espiritual. Ele precisava ser confrontado com a sua realidade. E foi exatamente o que Jesus fez com aquele homem, como também é exatamente isso que Jesus faz com todos aqueles que vão ao seu encontro. Todas as pessoas que vão ao encontro de Jesus são confrontados com a sua realidade espiritual. São convocados e concitados e convidados a se autoavaliarem, a se autoanalisarem, a se verem à luz dos propósitos e da vontade de Deus. E foi com o propósito de fazer com que Nicodemos se desse conta da sua condição espiritual, porque até então ele não havia se dado conta disso, que Jesus Cristo como que cortou a palavra de Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Há uma necessidade imperiosa, urgente, necessidade que você está vivenciando ainda que não tenha se dado conta. É a necessidade do novo nascimento. Você precisa nascer de novo. E ao falar nisto, queridos, Jesus acrescentou, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ao fazer alusão ao reino de Deus, Jesus estava indo mais além do que normalmente os judeus pensavam. Ao pensarem no reino de Deus, os judeus quase sempre pensavam em um reino terreno, em um reino que fosse a reedição do reino davídico. Eles pensavam em um reino cuja capital seria Jerusalém, um reino que teria um palácio, um reino que teria um rei terreno, um reino físico, político. A visão que Jesus tinha do reino de Deus era diferente. No ensinamento de Jesus, o reino de Deus era o governo que Deus exercia na vida daqueles que pela fé o aceitavam. Ou seja, Deus reinava no coração daqueles que se entregavam a Cristo. Deus reinava no coração daqueles que se comprometiam com Ele, que o obedeciam. Esta era a visão que Jesus tinha do reino. É o governo de Deus. É a atuação de Deus. Daí porque Jesus disse, em algumas ocasiões, o reino de Deus está dentro de vós. Mas Jesus também pensava no reino de Deus como uma realidade futura, como algo que ainda iria acontecer, como algo que ainda iria vir. E é exatamente isto que Jesus Cristo diz àquele homem: se você não nascer de novo, você não vai participar do reino de Deus. Reino de Deus que se iniciaria na terra, mas que se expandiria para a eternidade. Participar do reino de Deus seria estar vivendo aqui na terra sob a égide, sob o comando, sob a direção do próprio Deus. Mas participar do reino de Deus seria também estar em comunhão com Deus na eternidade. Passar a eternidade ao lado de Deus. Passar a eternidade desfrutando
das bênçãos de Deus. Nicodemos, diz o Senhor, você precisa entrar no reino de Deus. Naturalmente que aquele homem sabia que nem todos os judeus, especialmente os publicanos, estavam dentro do reino. Ele achava que estava. E foi por isso que Jesus Cristo disse, olha, ninguém participa do reino de Deus se não nascer de novo. Não é porque alguém é descendente de Abraão, não é porque alguém é religioso, não é porque alguém cumpre algumas normas, alguns princípios, que esta pessoa está dentro do reino. Não, não, não. Para que a pessoa esteja dentro do reino, essa pessoa precisa nascer de novo. E ao falar isto, é claro que Jesus Cristo estava falando de uma transformação radical que aconteceria na vida do ser humano. Ou seja, para alguém entrar no reino de Deus, ele precisa vivenciar uma transformação radical. Nicodemos sabia muito bem que esta era uma doutrina veterotestamentária. Porque ao ler o capítulo 36 de Ezequiel, texto que muitas vezes ele leu, texto que certamente sobre o qual ele ensinou, ali Deus fala da necessidade dos judeus terem o seu coração transformado, terem a sua vida restaurada. E é exatamente aí que nos versos 26 e 27, o Senhor Deus diz, eu colocarei em vocês um coração de carne em lugar do coração de pedra, ou seja, esse coração endurecido, este coração insensível, este coração empedernido, este coração incapaz de ouvir, de aceitar a mim, o meu ensino, eu vou tirar. E em lugar vou colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível. Seria uma operação espiritual. Seria um transplante que ele, Deus, faria na vida do povo. Ao falar em novo nascimento, Deus estava evocando exatamente isso. No capítulo 37, Deus nos dá um outro exemplo, e deu este exemplo também ao profeta Ezequiel, quando levou a um vale de ossos secos. E o texto diz que, ao chegar àquele lugar, Ezequiel viu inúmeros ossos espalhados. E Deus então pergunta a Ezequiel, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Haverá possibilidade desses ossos passarem a ter vida novamente? E depois diz a Ezequiel, profetiza Ezequiel. E Ezequiel então fala aqueles ossos, profetiza aqueles ossos. E o texto diz que à medida que Ezequiel ia profetizando, ia acontecendo como que um rebuliço. Os ossos iam se juntando um ao outro, iam formando esqueletos.
e depois nervos, e depois carne, e depois tendões, e depois pele. E lá está agora não apenas um vale de ossos secos, mas um vale de corpos inertes, corpos sem vida. E Deus mais uma vez pergunta a Ezequiel: poderão esses corpos reviver? E depois diz, profetiza, proclama, fala. E Ezequiel começou a profetizar. E à medida que ele ia profetizando, a vida, o Espírito de Deus ia entrando naqueles corpos. E aqueles corpos iam ficando de pé, a ponto de formarem um grande exército. Agora não mais de corpos mortos, mas um exército, um poderoso exército. Ali estava, e nesse texto está, o exemplo da restauração que o Senhor Deus pode propiciar. Nicodemos sabia disto? Nicodemos já tinha lido acerca disto? E por isso foi que Jesus disse: você precisa exatamente passar por essa transformação. Você precisa ser refeito. Você precisa ser renovado. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Porque se você não fizer isso, você não vai entrar no reino dos céus. O problema daquele homem é que ele cria que todas as pessoas, ou inúmeras pessoas, careciam disto. Menos ele. Elas precisam. O judeu comum precisa. O publicano também. As meretrizes também. Os ladrões também. Os mentirosos também. Aqueles que não temem a Deus também. Eles precisam disto. Eu não. Eu não tenho necessidade. Certamente até este momento ele pensava: eu sou um bom homem, eu sou um homem religioso, eu sou um homem digno, eu sou um homem correto, eu sou um homem que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora, que vai ao templo, que dá o dízimo. Todas essas virtudes, todas estas coisas eu faço. As pessoas têm um bom conceito de mim. Eu me sinto bem comigo mesmo. Elas precisam. Elas necessitam desta restauração. Eu não. Parece que este senso de justiça própria, infelizmente, continua ainda hoje operando na vida de muitas pessoas. E quando essas pessoas ouvem da necessidade de receberem a Cristo, de entregarem a sua vida a Jesus, de se converterem, muitas delas dizem: eu não preciso disto. Não há na minha vida nada que seja tão escandaloso. Pecador eu sou como qualquer uma outra pessoa. Mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom homem. Eu sou uma boa mulher. Eu sou uma pessoa correta, uma pessoa digna. Eu sou religiosa. Eu cumpro os meus deveres, todos eles. Eu tenho um bom conceito diante daqueles que me cercam. Não. Eles, os ateus, os falsos cristãos, os agnósticos, os homens de conduta incorreta, eles precisam. Eu não.
Ah, queridos, se boas obras salvassem, se o fato de alguém ser religioso, ser bom, ser digno, se isso pudesse ser a condição básica e fundamental para que alguém fosse salvo e entrasse no reino de Deus, Jesus jamais teria dito isso a Nicodemos. Ele jamais teria dito: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus jamais teria dito isso àquele moço rico. Jesus jamais teria dito isto a tantas pessoas que nos dias do seu ministério eram pessoas corretas, pessoas dignas, mas pessoas para as quais ele disse: vocês precisam ter a vida transformada. Eu não sei exatamente qual é a sua condição, mas eu posso dizer, queridos, que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, independentemente de como você seja, independentemente de você ser religioso ou não, independentemente de você levar a sério a sua fé ou não, independentemente de você cumprir algumas normas, alguns princípios ou não, independentemente daquilo que você possa sentir a seu próprio respeito, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você precisa nascer de novo. Você precisa ser recriado, você precisa ser regenerado. É isso que Jesus Cristo ensina. E ele ensina, repito, porque esta é a condição primacial, é a condição básica para que a criatura humana entre no reino de Deus. E na medida em que entre no reino de Deus, comece a viver uma nova vida. Comece a viver uma nova vida espiritual, uma nova vida física, uma vida marcada por vitórias, uma vida marcada pela comunhão com Deus, uma vida marcada pela paz com Deus, uma vida marcada pela segurança material. Se você quiser saber se você já nasceu de novo, porque quem nasce de novo, ou quem nasceu de novo, desfruta de uma coisa chamada segurança de salvação. A pergunta que eu faço a você, se você quiser saber, se você de fato é um crente, é um salvo, se você precisa nascer de novo ou não, a pergunta que eu vou fazer a você é esta: se você fechar os olhos hoje, para onde vai a sua alma? Se Deus chamar você hoje, para onde você vai? Se você nasceu de novo, você dirá: eu vou estar com meu Deus. Mas se você ainda não nasceu de novo, você irá certamente dizer: eu não sei. Eu não sei. E a pergunta então que eu faço é esta: se você for chamado hoje, para onde vai a sua alma? Se a sua resposta é eu não sei, então, queridos, você precisa abrir o coração, abrir a sua mente para que esse milagre aconteça. Porque o novo nascimento é um milagre, é uma obra realizada por Deus. Não é reencarnação, não é simplesmente adoção de algumas doutrinas, não é mudança de hábito ou de hábitos. É muito mais do que isto. É uma transformação radical realizada pelo Espírito de Deus. É por isso que nascer de novo
como o Senhor Jesus ensina, significa nascer de Deus, significa nascer de cima. Significa ser alguém que vivenciou uma experiência de transformação realizada pelo próprio Deus. Isso é nascimento de novo. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando, através da fé, a criatura humana entrega a sua vida a Jesus. Era tudo isso que Deus, o que o Senhor Jesus queria que Nicodemos compreendesse. E por isso, o texto vai um pouco mais além, porque quando você chega no versículo 16, você encontra o Senhor Jesus salientando isto, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus nos deu Jesus, para que nós, através da fé, através da entrega pessoal da nossa vida a Ele, sejamos salvos. Esse ato de entrega, que se manifesta através da confissão pessoal, através do arrependimento, é o ato que abre as portas para o novo nascimento. Quando você faz isso, no momento que você faz isso, acontece o novo nascimento. Isso já aconteceu na sua vida? Houve algum momento na sua vida em que você tenha dito isso ao Senhor Deus? Se você ainda não fez, querido, não espere mais. Não perca mais tempo. Aproveite a grande oportunidade de entregar a vida a Jesus e ter a vida radicalmente transformada. Talvez você já tenha ouvido a mensagem do Evangelho outras tantas vezes. Talvez você já tenha sentido no seu coração o desejo de receber Jesus. Mas talvez você, naquele momento, tenha pensado e dito, eu não posso. Eu ainda não posso, eu tenho que me preparar. Eu tenho problemas pessoais muito sérios. E para eu entregar a minha vida a Jesus, primeiro eu preciso resolver os meus problemas. Primeiro, eu preciso tirar essas coisas da minha vida para me comprometer com Jesus. Deixe de fazer isso, amigo. Não se deixe prender por isto. A Bíblia diz que nós devemos receber Jesus no estado em que nós estamos, na condição em que nós nos encontramos. E Ele sim que vai mudar. Primeiro nós nascemos de novo. E depois que nós nascemos de novo, então Ele vai aperfeiçoando, modificando, limpando, tirando tudo aquilo que há de errado em nós. Antes da transformação, precisa haver um nascimento, um novo nascimento. Então, receba Jesus. Deixe que o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, opere essa transformação na sua vida, essa transformação da sua mente, essa transformação do seu coração, essa transformação do seu ser. Você vai nascer de novo se você entregar a sua vida a Jesus. E a partir daí, você terá uma vida nova, tal como o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Você quer ser uma nova criatura? Então, receba Jesus. Nasce de novo. Vamos orar? E se você deseja orar, ore agora comigo. E se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, tome agora. Talvez você esteja sozinho. Talvez você esteja ao lado de algum crente, de algum irmão. Não importa. Lembre-se que no lugar onde você estiver, aí também estará o Senhor Jesus. Lembre-se que a grande oportunidade que você tem hoje é a oportunidade de receber Jesus. É a oportunidade de, através deste recebimento, receber uma nova vida. Se você quer isso, feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Repita o que eu vou dizer agora. Baixinho. É você e Deus. Diga: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, Pai. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser regenerado pelo Senhor. Eu quero ser recriado pelo Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser salvo. E por isso mesmo, nesta hora, eu me arrependo dos meus pecados. E reconhecendo que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, eu declaro que aceito o Teu Filho Jesus como meu Salvador pessoal. Eu assim oro, entregando a minha vida a Jesus, e oro em nome dEle. Pai, muito obrigado porque o Senhor me aceitou. Muito obrigado porque através de Cristo o Senhor me perdoou. Toma minha vida nas Tuas mãos e use-a para a glória do Teu nome. Esse é o meu maior desejo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque o Espírito tem se utilizado dessa espada, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. A palavra, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela tenha penetrado no fundo da sua alma, do seu coração e ministrado profundamente. Que você possa se submeter a essa palavra e continuar a cultuar durante o restante desse domingo e durante toda esta semana. Aliás, continue também por meio das nossas atividades, nossas programações. Temos atividades para todas as faixas etárias, para famílias, homens, mulheres, adolescentes, crianças, jovens. Que Deus possa continuar instruindo, edificando a sua vida nesse momento de pandemia, mesmo que online. Não deixe de participar das atividades que você tiver oportunidade. Participe também, temos insistido, do nosso relógio de oração, todos os dias às 6, às 12, ou às 18, ou à meia-noite. Escolha um desses horários, una-se à sua família, interceda, clame ao Senhor pela nossa nação que tanto carece das nossas orações. Deus ouve as orações. Tenha uma semana, um restante domingo e uma semana abençoados diante do Senhor. Que Deus continue sendo com você, sua casa, sua família. Amém. A paz. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Ao mesmo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei
o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viver a luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo um tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali.